Olá, alunos dos sextos anos A, B, C. Espero que vocês estejam bem. Hoje faremos a correção começando na página 26 da apostila 2 de língua portuguesa, explorando o texto. Número 1. De acordo com o texto, como é a relação da professora com os alunos? Resposta. A professora do texto, Gabriel Ternura, não tem interesse nos problemas que afligem os alunos e não dá sequer oportunidade para eles se relacionarem. Número 2. Releia o seguinte parágrafo, em que se apresentam as descrições da escola e da professora. Letra A. No texto, há várias expressões usadas no sentido figurado. Identifique-as. Resposta. Tijolos desanimados, móveis sem vontade, pesado ar. Letra B. Por que podemos dizer que essas expressões estão em sentido figurado? Resposta. Porque as palavras desanimados, vontade e pesado foram usadas em sentido que vai além do usual, do comum e do direto. Letra C. Que efeitos de sentido essas expressões figuradas provocaram no texto? Resposta. Essas expressões humanizam a escola pejorativamente. Os seres inanimados parecem participar da história e do cenário como se fossem tristes, sem vida, desanimados. Letra D. A que classe gramatical pertencem as palavras feio, velho, sujo e mal cuidado, usados na primeira frase desse parágrafo? Para que servem as palavras dessa classe gramatical? Resposta: são adjetivos. Os adjetivos conferem características aos substantivos. Número 3. Esse parágrafo foi construído para que o leitor visualizasse a escola e a professora. Que adjetivos colaboraram para que esse objetivo fosse atingido? Dê exemplos. Resposta: os adjetivos que caracterizam ou descrevem o ambiente e as pessoas são feio, velho, sujo, mal cuidado, desanimado, ranzinza, doente, pesado. O trecho do texto em destaque é predominantemente descritivo ou narrativo? Justifique sua escolha. Resposta: ele é predominantemente descritivo, já que o objetivo é levar o leitor a imaginar o espaço e a personagem. Número 4. Preencha os espaços com informações retiradas do trecho destacado na questão 2. Como eram o prédio? Feio, velho, sujo, mal cuidado. As paredes haviam perdido a cor, algumas partes do reboco haviam caído, deixando os tijolos à vista. Os móveis jaziam sem vontade de receber as crianças. A professora era ranzinza, doente dos pulmões e dava a impressão de total desarranjo e desinteresse pelo trabalho. Aqui vocês fizeram uma descrição da paisagem. Texto 5. Relato de memórias. Depois de ter lido o texto, vamos ao explorando o texto. Número 1. Por que a primeira professora do narrador é inesquecível para ele? Resposta: porque ela deixou marcas negativas, impressões negativas na vida dele. Número 2. A professora Helena Antipoff revolucionou o ensino básico de Minas na década de 1940. Letra A. Com que objetivo ela provocou essa revolução? Resposta: ela queria mudar a forma do ensino de Minas, que ainda estava no tempo da palmatória. Letra B. Como ela conseguiu atingir seu objetivo? Resposta:
Ela percebeu que não podia mudar nem a mentalidade, nem o modelo de ação dos educadores com experiência. Então, formou 150 jovens idealistas, que ficariam encarregadas de mudar as escolas mineiras por dentro. Número 3. Além dos adjetivos maluquinha, pequenina, frágil e bonitinha, apresentados por Ziraldo no último parágrafo de seu texto, podemos perceber, por meio do contexto, outras características de Dona Glorinha. Releia o relato de Ziraldo e identifique outros 2 adjetivos que possam descrever Dona Glorinha e justifique suas escolhas. Resposta. Dona Glorinha pode ser considerada uma pessoa generosa, interessada em seus alunos e atenta às suas necessidades. Percebeu que Ziraldo não havia ganhado um santinho de primeira comunhão e deu um a ele. 4. Observe a frase abaixo em que Ziraldo se refere a Dona Glorinha. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo, bem mais tarde, que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo. Letra A. Por que o narrador afirma que Dona Glorinha venceu? Resposta. Ziraldo se refere ao fato de Dona Glorinha ter sido responsável por profundas transformações na escola, especialmente a atitude da professora de ter eliminado a palmatória de sua sala de aula. Letra B. Que atitudes dessa professora fizeram com que ela fosse fundamental na vida dele? Resposta. Ter se preocupado com ele na ocasião de sua primeira comunhão. Ela o notou na catedral, sabia que não havia ganho um santinho como todos os outros, então o presenteou com um e escreveu uma dedicatória em que profetizava as glórias do narrador. Número 5. Compare. Em que aspectos se diferenciam as professoras Dulce e Glorinha? Resposta. Dulce, como o próprio nome diz, não era doce. O texto relata fatos que permitem percebê-lo como uma pessoa preconceituosa e pouco atenciosa com ele. Já Dona Glorinha é descrita como uma pessoa inovadora, atenciosa, sensível e afetiva. Número 6. Releia outro trecho do texto. Somente um pouco mais tarde, descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Que a ação da professora, além da descrita acima, confirma que ela já intuíra que o narrador teria um futuro promissor? Resposta. Ter escrito as palavras futuro e brilhante no santinho que oferece ao menino. Essas palavras estão relacionadas ao futuro brilhante que ele veio a ter. Ao usar essas palavras, de certo modo, a professora antecipou algo que ainda ia acontecer, demonstrando acreditar em seu potencial criativo. Número 7. No texto, o narrador dá opinião sobre as professoras. Localize esses trechos e transcreva-os abaixo. Resposta. Enquanto narra e descreve a vida escolar e as professoras, o narrador vai emitindo suas opiniões. Algumas respostas possíveis são: ela se chamava Dulce, mas não era nada doce. Por causa dela, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência. 8. Retire do texto as palavras ou expressões indicadoras de que o narrador conta fatos ocorridos no passado. Resposta. Um dia, era uma escola,
Papai não tinha como pagar as mensalidades. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Número 9. Em sua opinião, por que as pessoas costumam produzir relatos orais ou escritos? Resposta: para contar fatos ou acontecimentos ocorridos consigo e ou com outras pessoas. Numeral. Número 1. Releia esse trecho do relato de Ziraldo sobre uma das ações de Helena Antipoff, que formou novas professoras e as espalhou por Minas Gerais. Então, formou 150 jovens idealistas. Letra A. Para completar a frase abaixo, indique e escreva por extenso o numeral que revela o grande número de professoras que Helena Antipoff formou. Então, formou 150 jovens idealistas. Letra B. A professora Glorinha Dávila foi uma das discípulas de Helena Antipoff. Volte ao texto e escreva por extenso em que década esse fato aconteceu. Complete a frase, escrevendo a informação numérica, por exemplo. Ela era discípula de Helena Antipoff, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 40. Letra C. Responda. Essas informações numéricas são importantes nesse relato? Justifique sua resposta. Respondendo, os numerais indicam duas informações importantes. Um deles, 40, localiza o tempo, década em que os fatos aconteceram. E o outro numeral, 150, revela o grande número de professoras que Helena Antipoff formou. Número 2. Releia estas frases retiradas do relato de Ziraldo. A primeira professora que minha memória grava não tinha comigo carinho. Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. As palavras destacadas indicam o quê? Resposta: a ordem em que as professoras apareceram na vida de Ziraldo. Ao estudar matemática, você já deve ter se deparado com situações-problema parecidas com a apresentada a seguir. Paula ganha o triplo do que ganha Janete. Carlos, no entanto, ganha o dobro de Paula. Quanto ganha Carlos em relação a Janete? Letra A. Que palavra do problema de matemática indicam multiplicação? As palavras dobro e triplo. Letra B. Responda às questões propostas no problema. Resposta: Carlos ganha o sextuplo do que ganha Janete. Número 4. Observe as palavras em destaque ao ler as próximas frases. Frase 1. Na bolsa, eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. Frase 2. A bolsa tinha apenas um zíper. Em qual das duas frases a palavra 1 indica quantidade? Como você chegou a essa conclusão? Resposta: a palavra 1 indica quantidade na frase 2. A palavra apenas, que aparece na frase 2, oferece a pista de que o enunciado está qualificando. Alunos, façam a correção e enviem no meu privado. Obrigada, professora Amanda.